Você já sentiu isso? Esse silêncio ensurdecedor após uma tempestade de emoções. Agora mesmo vocês estavam juntos, e o mundo parecia pertencer a vocês. O riso dele, o olhar dele, o calor da sua presença, tudo era tão real que você podia respirar aquilo. Você deu a ele toda a sua energia, todo o seu brilho, toda a sua atenção. E então você fica sozinha. A porta se fecha, o telefone silencia, e depois de uma hora, de um dia, uma percepção gelada, quase humilhante, te atinge. Assim que você desaparece do campo de visão dele, parece que você também desaparece dos pensamentos dele. Como se tivessem te embalado em uma caixa e colocado na prateleira até o próximo encontro. E você se faz essa pergunta silenciosa que corrói a alma. Por quê? Por que minha presença é tão facilmente apagada? O que há de errado comigo? Você repassa cada detalhe na sua cabeça. Talvez tenha dito algo errado. Talvez não tenha sido interessante o suficiente, bonita o suficiente, brilhante o suficiente. Você começa a pensar que precisa se esforçar ainda mais, ser ainda mais acessível, lembrar de si mesma ainda mais alto, para que Deus me livre, ele não se esqueça da sua existência. Mas a verdade que você sente intuitivamente, mas tem medo de admitir, está em outro lugar. O problema não é o que você faz quando está por perto. O problema é o que você não faz pelas memórias dele, pelo subconsciente dele, por aquela parte dele que vive no silêncio. Hoje não vamos falar de manipulação. Vamos falar sobre uma profunda lei psicológica que Carl Jung entendia genialmente. Sobre a sagrada arte de deixar de ser apenas uma mulher que vem e vai, e se tornar um símbolo vivo em sua consciência. Sobre como flertar não com ele, mas com a memória dele. E esse flerte, uma vez iniciado, nunca mais acabará. A sociedade nos ensinou uma mentira terrível e destrutiva. Ela nos disse, para ser amada, esteja por perto. Para que pensem em você, lembre de si mesma. Para não ser esquecida, esteja sempre disponível. E nós acreditamos. Nós nos transformamos em um serviço de suporte 24 horas, prontas para atender a uma ligação a qualquer momento, adiar nossos próprios assuntos pela conveniência dele, preencher cada minuto de seu tempo livre com nossa presença, temendo que o vácuo seja imediatamente preenchido por outra pessoa. Pensamos que quanto mais presentes estamos em sua vida, mais seguro é o nosso lugar. Mas esta é a maior das ilusões. A presença constante leva ao resultado oposto. Você se torna como um quadro bonito pendurado na sala de estar. Na primeira semana, eles o admiram, notam cada detalhe, cada pincelada. Um mês depois, dão uma olhada rápida. E um ano depois, ele simplesmente se torna parte da decoração. Um fundo que eles deixam de ver. Você se transforma na música favorita que ele ouviu sem parar até começar a causar irritação. Ela ainda é boa, mas a magia desapareceu. Tornou-se muito familiar, muito previsível. Carl Jung diria que, agindo assim, você se dirige apenas à parte mais superficial de um homem, à sua consciência, ao seu eu lógico, diurno, que é responsável por horários, hábitos e rotinas. Sim, para a consciência dele, você é conveniente, compreensível, sempre à mão. Mas a consciência é preguiçosa e se sacia rapidamente. Ela não é responsável pela paixão. Ela não gera obsessão. Ela não o faz acordar no meio da noite com seu nome nos lábios. Por tudo isso, responde outra força, muito mais poderosa, o seu inconsciente. São as águas escuras e inexploradas de sua alma, onde nascem os sonhos, onde vivem os verdadeiros desejos, onde surgem os pensamentos obsessivos e aquele desejo avassalador que é impossível de explicar com lógica. E essa parte profunda de sua personalidade se alimenta de algo completamente diferente. Ela anseia não por acessibilidade, mas por mistério. Não por previsibilidade, mas por enigma. Não por presença constante, mas por espaço para a imaginação. Quando você está sempre por perto, você não permite que esse espaço surja. Você preenche todo o éter e sua imaginação simplesmente não tem onde se desdobrar. Ele não tem tempo de sentir sua falta. Ele não tem tempo de completar sua imagem. Ele não tem tempo de se fazer a pergunta principal. E como ela é quando não está por perto? Você lhe dá tudo pronto
e sua alma permanece faminta. Sua constância te torna real, mas é a realidade que mata o mito. E os homens, lembre-se, não se apaixonam pela realidade. Eles se apaixonam pelo mito que eles mesmos criam em torno de uma mulher. Sua tarefa não é atrapalhá-lo, mas dar-lhe material para a construção desse mito. Então, como fazer isso? Como deixar de ser um fundo e se tornar uma obsessão? A resposta é paradoxal, através da arte da ausência. Sua ausência não é um vazio que precisa ser preenchido rapidamente. É uma tela sagrada na qual sua imaginação, seu inconsciente, finalmente ganha a liberdade de pintar sua imagem. E quanto menos instruções claras você lhe der, mais brilhantes e desejáveis serão as cores. Jung diria que a imaginação de um homem é o solo mais fértil em seu mundo interior, e sua tarefa não é plantá-la com as ervas daninhas de mensagens constantes, mas plantar nela algumas sementes raras e exóticas que germinarão em seu silêncio. Essas sementes são âncoras emocionais. A criação de âncoras emocionais não é sobre o que вы делаете, а про то, как вы это делаете. Это искусство превращать обычные моменты в символы, которые его бессознательное будет прокручивать снова и снова, когда тебя не будет rядом. Isso pode ser uma frase única que só você diz. Algo sábio ou, pelo contrário, engraçado, que fica na memória. Pode ser o seu riso especial. Não uma risadinha contida e educada, mas aquela risada sincera, vinda do fundo, que o faz sorrir só de lembrar do som. É um toque inesperado. Não um beijo de rotina na bochecha, mas quando, no meio de uma conversa séria, você de repente toca a mão dele por um segundo, colocando nesse toque toda a sua ternura e compreensão. E então, tão de repente, retira a mão, deixando em sua pele a sensação fantasma do seu calor. A âncora mais poderosa é um elogio não à sua aparência ou conquistas, mas à sua alma. A maioria das mulheres elogia os homens pelo que está na superfície. Você tem olhos bonitos, você é tão forte. Isso é agradável, mas é alimento para o ego dele. Você precisa alimentar a alma dele. Diga a ele um dia, em um momento de silêncio. Sabe, há uma espécie de tristeza luminosa em você. Eu a vejo, e é a coisa mais bonita que existe em você. Ou, é incrível como você consegue ser tão forte e ao mesmo tempo tão vulnerável. A maioria dos homens tem medo de mostrar isso. Pronto, a semente está plantada. Ele pensará nessa frase por semanas, porque você não viu a máscara dele, mas a sua essência. O segundo elemento da arte da ausência é o princípio da incompletude. Fomos ensinadas que tudo precisa ser levado até o fim. Terminar a conversa quando todos os tópicos se esgotaram. Sair do encontro quando ambos estão cansados. Mas essa é a lógica da consciência. A lógica da alma é diferente. Ela adora o suspense. Aprenda a sair no auge. No exato momento em que a conversa está mais interessante, quando os olhos dele brilham, quando as emoções estão no limite, sorria e diga, preciso ir. A consciência dele ficará em choque. Como? Por quê? No momento mais interessante. Mas o inconsciente dele ficará em êxtase. Você o deixou com fome. Você criou uma tensão psicológica que o fará repassar o encontro de vocês de novo e de novo. Deixe uma leve sugestão de algo não dito. Ele te faz uma pergunta importante sobre você. Não se apresse em contar tudo. Sorria enigmaticamente e diga, eu te conto. Mas da próxima vez, você não está apenas adiando a resposta. Você está lhe dando a promessa de um próximo encontro e dias inteiros em que ele ficará imaginando qual será a sua resposta. Você não está flertando com ele. Você está iniciando um diálogo interno dele sobre você. E nesse diálogo, você sempre será a protagonista. Agora chegamos à essência, ao que distingue uma mulher simplesmente interessante daquela que se torna o centro do universo. Flertar com as memórias dele significa ir além de sua personalidade habitual e começar a se comunicar diretamente com o mundo interior dele. Esta é a mais alta pilotagem que exige a coragem de ser diferente. A sociedade nos força a ser de uma única maneira. Seja boa, seja forte, seja alegre. Criamos para nós uma imagem conveniente e compreensível e nos apegamos a ela. Mas isso é uma armadilha,
Quando você é sempre a mesma, é fácil de prever, entender e colocar em uma caixinha com o rótulo de boa menina ou megera. O inconsciente masculino não se interessa por rótulos. Ele se interessa pelo que Jung chamaria de integridade. E a integridade é a unidade dos opostos. Sua tarefa é se tornar um símbolo vivo, e não apenas Maria ou Helena. Para isso, você precisa se permitir manifestar todas as suas facetas, mesmo aquelas que parecem contraditórias. Seja sábia e infantilmente ingênua. Em uma noite, você pode ter conversas filosóficas profundas com ele sobre o sentido da vida. E no dia seguinte, se alegrar sinceramente com um balão e rir de uma piada boba. Seja forte e vulnerável. Você pode contar a ele sobre seus planos ambiciosos de conquistar o mundo e, 5 minutos depois, admitir honestamente: sabe, agora estou com um pouco de medo. Seja apaixonada e distante. Você pode olhá-lo como se quisesse devorá-lo e, no momento seguinte, virar-se para a janela e mergulhar em seus pensamentos, criando uma aura de inviolabilidade ao seu redor. O que isso proporciona? Isso quebra os padrões dele. Ele não consegue te rotular. Ele não consegue te entender. E isso o enlouquece no melhor sentido. Cada vez que ele pensa que te decifrou, você lhe mostra uma nova faceta. E em sua cabeça começa a girar a eterna pergunta: quem ela é de verdade? Ele começa a pensar em você não como uma pessoa real, mas como um enigma a ser resolvido. Он уже не просто хочет тебя, он хочет понять тебя. А это уровень одержимости. Ты становишься для него воплощением самой жизни, такой же непредсказуемой, многогранной e манящей. Mas mesmo isso não é suficiente. Para se tornar uma voz em sua alma, é preciso aprender a falar a linguagem de sua alma. Isso significa parar de se comunicar no nível do cotidiano. Trabalho, trânsito, tempo, notícias. Tudo isso é ruído que sua consciência filtra. Você precisa romper esse ruído e fazer-lhe perguntas que talvez ninguém nunca lhe fez antes. Perguntas que contornam sua máscara social, seu ego e batem diretamente nas portas do seu eu mais íntimo. Em vez de como foi seu dia, pergunte uma noite: diga-me, com o que você sonhava quando era um menino? E o que se realizou? Em vez de discutir seus sucessos, pergunte em um momento de confiança: qual é o seu maior medo? Aquele que você nunca contou a ninguém. Em vez de elogios padrão, faça uma pergunta que o faça olhar para dentro de si. Em que momento da sua vida você se sente verdadeiramente vivo? Descreva esse sentimento para mim. Quando você faz essas perguntas, a mágica acontece. Você deixa de ser apenas uma mulher que quer agradá-lo. Você se torna um espelho no qual ele vê pela primeira vez sua própria profundidade. Você lhe dá o presente mais raro deste mundo, a oportunidade de se encontrar consigo mesmo. E essa experiência ele associará para sempre a você. Você se tornará para ele não apenas uma interlocutora. Você se tornará uma guia para seu próprio mundo interior. E acredite, de uma viagem como essa que você lhe proporcionou, ele mentalmente nunca mais voltará sozinho. Ele sempre voltará para você. Quando você começar a aplicar essa estratégia, criar distância, deixar suspense, ser imprevisível, uma coisa inevitavelmente acontecerá com você. Uma onda de ansiedade gélida e em pânico te atingirá. Sua voz interior, educada por velhas e tóxicas Ustanovich, начнет кричать: o que você está fazendo? Você está o perdendo. Ele vai pensar que não precisa de você. Ele vai encontrar outra, mais simples e compreensível. Escreva para ele agora mesmo. Ligue. Prove que você está aqui, que está esperando por ele. Este é o momento mais importante e mais difícil do seu caminho. É o seu teste interno pessoal. E você deve entender. Esse pânico não é um sinal de que sua estratégia não está funcionando. Pelo contrário, é um sinal de que ela está funcionando. Essa ansiedade são os espasmos de morte da sua antiga personalidade dependente. Aquela parte de você que estava acostumada a implorar por amor, a merecer atenção e a ter um medo pânico do silêncio. Seu ego, sua máscara habitual, está em pânico porque está perdendo o controle. Ela não entende a linguagem da alma,
a linguagem dos símbolos, a linguagem da ausência. Ela entende apenas ações diretas. Escreveu, recebeu uma resposta, ligou, ouviu uma voz. Jung chamaria este momento de batalha decisiva. Uma batalha entre o seu ego, que se apega a modelos de comportamento antigos e ineficazes, e sua sabedoria emergente, sua intuição, que te guia para a verdadeira força. 99% das mulheres desistem nesta fase. Elas não suportam a atenção, se assustam com o silêncio, cedem ao pânico e escrevem aquela mensagem banal: "Oi, como vai?" E nesse exato momento, toda a magia se desfaz. Elas se tornam previsíveis novamente. Novamente se tornam o fundo. Sua tarefa é suportar esse silêncio, aguentar essa abstinência. Quando sentir vontade de escrever para ele, escreva uma carta para si mesma. Quando sentir vontade de ligar para ele, coloque uma música e dance. Redirecione essa energia de ansiedade dele para você, e você verá um milagre acontecer. Ao sobreviver a essa tempestade interna, sem ceder, você sairá dela diferente, mais forte, mais calma, mais completa. Você entenderá que sua calma não depende da resposta dele, e é nesse momento que ele sentirá essa mudança em um nível invisível e energético. Ele sentirá que você não está mais se agarrando a ele, e é exatamente isso que o fará começar a se agarrar a você. Quando você passar por este teste, o resultado superará todas as suas expectativas. O homem não começará simplesmente a pensar em você. Essa é uma palavra muito fraca. Você se tornará sua obsessão, uma ideia que pulsa na borda de sua consciência. Sua imagem surgirá em seus pensamentos nos momentos mais inesperados. Em uma reunião importante, no trânsito, no meio da noite. Ele se lembrará do seu riso, do seu olhar, de suas perguntas estranhas. Ele tentará te decifrar, te entender, montar sua imagem a partir daquelas preciosas âncoras que você lhe deixou. Você se tornará a protagonista de seu diálogo interno. Mas o mais importante, a mudança mais incrível não acontecerá nele, mas em você. Em algum momento você de repente perceberá que todo esse jogo complexo, toda essa estratégia, toda essa força não era para mantê-lo. Era para você se encontrar. Enquanto você aprendia a ser um enigma para ele, você se tornou interessante para si mesma. Enquanto você aprendia a falar com a alma dele, você aprendeu a ouvir a sua própria. Enquanto você preenchia sua ausência dele com sua própria vida, sua vida se tornou incrivelmente brilhante e rica. Você deixará de verificar o telefone a cada minuto. Você deixará de esperar, porque você não tem tempo. Você tem seus próprios sonhos, seus próprios planos, seu próprio universo interior, profundo e fascinante. Seu valor deixará de ser definido pelos pensamentos dele sobre você. Será definido por sua própria integridade. Você não será mais um objeto no mundo dele, esperando que lhe deem atenção. Você se tornará o centro do seu próprio mundo, do seu universo. E aqui está o paradoxo. É justamente essa sua autossuficiência, essa plenitude interior, essa força tranquila que te torna magneticamente, quase insuportavelmente atraente. Os homens são instintivamente atraídos não pelo vazio que precisa ser preenchido, mas pela abundância que desejam tocar. Lembre-se da verdade principal. O verdadeiro poder sobre um homem não é o controle, mas a inspiração. Não é a capacidade de fazê-lo pensar em você, mas a capacidade de se tornar para ele um pensamento do qual ele mesmo não vai querer se livrar. Pare de tentar se tornar o centro do mundo dele. Torne-se o centro do seu, e ele mesmo desejará receber um convite para o seu universo. Se este conhecimento, esta mensagem ressoou em sua alma, não aguarde para si. Compartilhe com aquela mulher que precisa agora mesmo parar de bater em portas fechadas e começar a construir seu próprio templo. Dê um like como sinal de que você escolhe o caminho da profundidade, não da superficialidade, e inscreva-se para continuar esta incrível jornada à essência de si mesma. Porque flertar com a memória dele é apenas o primeiro passo. O verdadeiro objetivo é um romance eterno com a sua própria alma.